Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo. Grande prazer estar com vocês. Fica gravado no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vocês acessam aí embaixo os links. E hoje nós vamos abordar a segunda parte sobre o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Semana passada nós fizemos um apanhado assim bem básico, informações gerais sobre o filme, alguns conceitos. E hoje vamos falar mais especificamente sobre a mensagem do filme, os personagens, tendo como base aquilo que eu falei a semana passada sobre o perispírito, as esferas espirituais, o centro de mensageiros. Então, quem não assistiu, eu convido a acessar aí o programa passado, tá bem? Que é a parte 1 sobre Nosso Lar 2 de Mensageiros. Então, relembrando, nós temos, na chamada vida espiritual, várias situações. A Terra, falando do nosso planeta, nós temos onde nós estamos aqui, a parte física, e ela é cercada por camadas vibratórias. É cercada por matéria, outra matéria, em diferentes níveis, em diferentes faixas vibratórias, como se fosse um edifício de vários andares. Cada andar desse é uma faixa vibratória. E o nosso corpo espiritual, eu falei dele um pouquinho semana passada, que coexiste aqui com o corpo físico, à noite, quando nós dormimos, ele se desdobra. Ele sai do corpo físico e fica ligado por um cordão de energia, cordão de prata. Quando nós desencarnamos, morremos, o corpo espiritual se desliga de vez. Esse cordão de prata se rompe. E aí, nessa situação, nós vamos estar livres do corpo físico na nossa realidade espiritual, de onde nós viemos antes de encarnar. Agora, para onde nós vamos? Para faixa 1, faixa 2, 3, 4, 5, para que andar? Depende de cada um, daquilo que você fez na vida. Porque esse corpo espiritual tem uma vibração, uma certa densidade, e é isso que vai posicionar você numa determinada faixa. O chamado umbral, o que é? São vários espíritos com um corpo espiritual muito denso, e eles plasmam em torno dele aquilo que reflete a mente deles. Então, o umbral não é um lugar feio em que os espíritos são colocados. Sequer é um lugar criado por Deus para castigar. Não existe isso. O umbral é um agrupamento de espíritos perturbados, sofredores, que plasmam em torno deles o seu interior. Então, o exterior reflete o interior. Entenderam? E por eles terem um corpo espiritual muito denso, eles não conseguem ascender, não conseguem ir para um plano espiritual superior. Nessas camadas, nesses andares, o espírito que está numa faixa superior, ele consegue ir nas inferiores, aquelas abaixo onde ele está. O espírito que está aqui embaixo não consegue subir. É como você querer dar um pulo aqui na Terra e atingir o 20º andar. Não vai. Você vai subir 20 centímetros, 30 centímetros, meio metro, mas você não vai lá em cima. Você está chumbado à Terra pela gravidade. Assim é para quem está no umbral. Outra coisa interessante, quem está numa determinada faixa sente a Terra, se sente pisando num lugar e vê o céu. Então, se você vive na faixa 3, imaginando aquelas esferas espirituais, cada uma delas como sendo um andar, se você está no nosso lar, por exemplo, você está pisando, você sente a Terra, existe uma matéria, existe uma natureza, e você olha, vê o céu, vê a lua, você não vê as faixas que estão acima, entenderam? Você está na vida espiritual e você não percebe o que está acima de você. Da mesma maneira que nós encarnados não percebemos o nosso entorno. Mas para quem está lá, a vida é muito parecida com a vida na Terra. Principalmente essas primeiras faixas.
Então, quem está numa faixa superior consegue descer, quem está numa faixa inferior não consegue subir. Tá bem? Vamos ver a figura número 8, nosso lar. A figura número 8 mostra a cidade espiritual. É inclusive um print de uma cena do filme. Então a gente vê a natureza, vê os prédios, e olha lá na esquerda, o que aparece lá? A terra, lá embaixo, né? Então, isso é uma representação de como os espíritos se sentem. Se sentem pisando um solo, tem um céu, e eles percebem a terra. Esses que estão no nosso lar conseguem ir lá na terra, conseguem ir no umbral, né? E, inclusive, nosso lar ainda belisca, vamos dizer assim, parte do umbral. Mas quem está lá embaixo não consegue subir. E quem está no nosso lar não percebe as faixas vibratórias acima, porque existem colônias espirituais acima do nosso lar. Entenderam? Então, isso daí é a realidade de que muitos encontram. Então, voltando aqui para mim. Então, nosso lar é uma cidade espiritual. E eu comentei semana passada que essa cidade tem vários ministérios, e esses ministérios têm departamentos, setores, cada um com uma condição específica de trabalho. Então, no Ministério das Comunicações, existe um centro de mensageiros. É um departamento onde espíritos são preparados para reencarnar, para fazer um intercâmbio entre os dois planos, o físico e o espiritual. E o filme Nosso Lar 2, então, fala desse centro de mensageiros e mostra os compromissos que 3 espíritos assumiram ao reencarnar. Um vem como médium ostensivo, um vem como dirigente de casa espírita, o outro vai ser um empresário, vem com dinheiro, e ele tem como tarefa sustentar, em parte, a casa espírita. E é lógico, vencer as suas imperfeições, certamente ligadas ao apego ao dinheiro. Então, há um planejamento espiritual. E esses 3 são acompanhados por 3 espíritos que estão desencarnados e que vêm à Terra para acompanhá-los, para ver como eles estão desempenhando a função deles. E esses que vão acompanhar, que estão no nosso lar, são o Aniceto, que é o mais evoluído, é o mentor de todo o grupo, e 2 aprendizes, o André Luiz, que foi médico aqui na Terra, e o Vicente, que foi médico aqui na Terra. Então, os 3 vêm para acompanhar os outros 3 que estavam aqui encarnados. Tá bem? O Centro de Mensageiros. Eu vou ler aqui da obra Os Mensageiros. Tá vendo? Esse livro deu origem ao filme, sendo que aqui é muito mais completo do que está no filme. A propósito, esse livro é a continuação desse, Nosso Lar, que descreve a colônia Nosso Lar. Por isso que é Nosso Lar 2, Os Mensageiros, porque é a continuidade. Aqui é André Luiz narrando a sua experiência nesse centro de mensageiros. E ele vai fazer uma incursão, ele começa a trabalhar, ele começa a ser treinado. Ele vai ver coisas que ele não conhecia. Esse é o trabalho de André Luiz. Ele está vendo coisas que ele não conhecia, porque nas encarnações passadas, certamente ele andou sempre transitando nessa zona de sofrimento. E agora ele está numa condição um pouco melhor. Então, eu digo, é uma passagem pela vida espiritual mais lúcida, porque nem todos que desencarnam têm uma passagem lúcida. A maioria não foi uma colônia espiritual. Passou pelos umbrais e reencarnou para tentar melhorar, para tentar despertar. Tá bem? Então, hoje na Terra, temos muitos espíritos que ainda não despertaram. E outros que já estão interessados, vocês, já buscam as coisas espirituais, sem aquela coisa do fanatismo religioso, sem aquela coisa de achar que já estão salvos, porque, na verdade, nós, pela nossa mudança, vivenciando a lei de amor, vivenciando aquilo que Jesus ensinou, nós nos colocamos numa condição espiritual superior. Quando a gente desencarna, ninguém pega a gente e coloca aqui, numa determinada colônia espiritual. Ninguém pega a gente e coloca no umbral. Nós é que nos colocamos. Porque a nossa vibração, a nossa densidade do corpo espiritual
reflete a nossa mente, reflete os nossos sentimentos. Então, onde vocês vão se colocar depois que desencarnarem? Depende de vocês. No dia a dia, nós fazemos a nossa escolha, tá bom? Daí a importância dessas informações para a nossa reflexão, porque isso faz parte da nossa vida, é a nossa vida. E eu diria que a nossa felicidade está ligada a isso. Então, o entendimento ajuda, mas é a ação prática, são os sentimentos que, no fundo, nos colocam. Por isso que a gente fala, por isso que Kardec falou, não é fora do espiritismo nossa salvação, é fora da caridade nossa salvação. Ninguém se eleva apenas por seguir a religião A, B ou C. Não existe isso. A pessoa se eleva quando ela pratica o amor, quando ela muda os sentimentos, porque ela muda a vibração dela. E Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu estou indo para vos preparar um lugar. Que lugar? Aquele que você merece. Quando você desencarnar, você vai ter um lugar. Você não vai ficar solto no espaço. Mas que lugar é esse? É o primeiro andar, o segundo, o terceiro, o quarto? Depende de você. Mas no orbe terrestre, todas essas esferas espirituais são coordenadas por esse Espírito, Jesus. Por isso ele disse, vou vos preparar um lugar. Mas você se coloca. Né? Ele mostra o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, né? A realidade da vida. Né? Eu sou a vida espiritual. Eu venho mostrar para vocês que a vida continua além do túmulo, além da cruz. Olha eu aqui. Né? Tudo que eu falo é realidade. Então, no capítulo 3 do Os Mensageiros, o título é, o item 3, no capítulo, no Centro de Mensageiros. Então, vou ler só uns trechinhos, tá bom? André Luiz descreve assim, no dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, que aparece no filme, é uma mentora lá da colônia, demandei o Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, que aparece lá na primeira obra, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, André Luiz está descrevendo aqui, ele está deslumbrado, ele ainda está conhecendo a colônia. Imaginem vocês como é prazeroso, como deve ser maravilhoso a gente despertar naquela realidade e estar numa colônia, né? Para quem tem esse merecimento e ver as coisas maravilhosas. É a constatação de Deus, gente. Né? A gente constata que existe uma organização para tudo. Existe uma inteligência suprema. A gente não precisa ver Deus, que a propósito não é uma pessoa. A gente precisa sentir Deus. E a gente sente através das obras. Para quem não consegue ver Deus na natureza, que é muito claro, vai ver Deus quando desencarnar nas suas manifestações. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles, pátios amplos, povoados de arvoredos e jardins, convidavam a sublimes meditações. Então você repare que não é um lugarzinho, é uma coisa grandiosa. Universidades, prédios, povoados, né? Ele está descrevendo uma coisa muito grande no Ministério das Comunicações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando, olha o que Tobias vai falar, o centro é muito vasto. Tipo assim, André Luiz, isso aqui é muito grande, está vendo? Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. Não creio esteja resumida a instituição nos edifícios sob os nossos olhos. Não pensa você que a instituição são esses prédios aqui, o trabalho é muito mais grandioso. Né? Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Gente, do lado de lá nós vamos ter que estudar, viu? Continua o estudo.
Por isso, quem tem preguicinha de assistir uma palestra, de pegar um livro e ler, é bom mudar um pouquinho, viu? Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. André Luiz está perguntando, né? Esse centro de mensageiros aqui, essa coisa grandiosa, é só para mandar mensagem para a Terra? O companheiro sorriu, significativamente, esclareceu. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Ou seja, ele está respondendo, isso aqui é muito mais. Nós estamos preparando espíritos para descer nas trevas, ajudar aqueles que estão lá embaixo. Espíritos para ir na Terra e inspirar os que estão lá encarnados na Terra. O intercâmbio acontece o tempo todo. E a gente lembra de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, os espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta dos espíritos, influenciam a tal ponto que são eles que vos dirigem. É uma resposta que diz assim, vocês são muito mais influenciados do que vocês imaginam, principalmente para o bem. Agora, quando vocês baixam a vibração, os que estão próximos de vocês no umbral, vocês vão sintonizar com eles. Mas, praticamente, as inspirações vêm de todo lado. De cima ou de baixo, vocês escolhem. Então, os espíritos nos influenciam o tempo todo. Quer ser influenciado pelos de cima? Tente ser bom, porque o esforço chama a atenção deles. Faça a prece, tente trabalhar no bem. Porque se não fizer isso, é muito fácil você cair e sintonizar com os que estão embaixo. E a gente não pode colocar a culpa de quem sintoniza com o espírito que vai ser seu obsessor. Porque também, quando a gente sintoniza com o espírito superior, é nosso mérito. Nós é que buscamos essa conexão. Quando a gente sintoniza lá embaixo, nós buscamos isso. É assim. Então, eu não vou ler o capítulo, né? Continuando aqui, já dando um pulo. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, aqui na continuação, André Luiz fica surpreso, né? E vai dizer assim, quem me diz, né? Surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo, né? Porque André Luiz, enquanto esteve aqui, ele não deu bola para essas coisas. Ele foi médico, mas ele errou demais junto à família dele, se encharcou de bebida, desencarnou por sífilis, a vida sexual desregrada. Então ele vivia assim como se fosse um reizinho na família. Não fez efetivamente mal aos outros, mas fez muito mal a ele mesmo. E essa é uma outra grande questão, né? Daí a gente entendeu o amar ao próximo como a si mesmo. Ele não se amou. Uma pessoa, por exemplo, que se mete no mundo das drogas, ela não se ama. Ela está impregnando o corpo espiritual dela, não só o corpo físico, mas o corpo espiritual de energias densas. É um suicídio indireto. E isso vale para todos os sentimentos negativos. O ódio, a raiva, a vingança, o desejo de fazer mal ao outro, a incompreensão, a mágoa, tudo isso muda a vibração do corpo espiritual. E o que é o Evangelho? O que Jesus veio falar? Sobre essas coisas, sobre os nossos sentimentos. E daí a importância do amor. E repito pela milésima vez, o amor no sentido evangélico é o conjunto das virtudes, do perdão, importantíssimo. Perdoar é um ato de amor. Da compreensão do outro, de ser indulgente, é um ato de amor. Paciência, saber ouvir, saber calar na hora certa.
Não revidar é um ato de amor. Você sair da sua zona de conforto, estender a mão para o outro, é um ato de amor. Tudo isso é amor, tudo isso é caridade. Então, nós estamos aqui nessa escola para tirarmos os lixos que acumulamos dentro de nós em encarnações passadas, e muitos de nós viemos, de repente, de uma colônia. Outros já vieram direto do umbral. Entenderam? Agora, como vai ser o nosso retorno na vida espiritual? Para que andar nós vamos quando nós deixamos esse corpo físico? Depende de nós, não é isso? E lembrando também o que eu falei no programa passado, o nosso corpo físico é como se fosse uma das camadas do nosso corpo espiritual. Então nós somos um espírito, uma luz, uma centelha, uma energia inteligente, cercado de várias camadas de matéria. O nosso corpo físico é uma dessas camadas. Por isso que nós falamos, quando a pessoa morre, que a pessoa desencarnou, ela largou uma das camadas. E por isso que a morte não existe. Simplesmente a gente sai de uma dimensão para outra, vivos. E é isso que a gente vê nas obras espíritas. O espírito continua vivo. Existem alguns médiuns, poucos, porque é um trabalho muito difícil, muito delicado. Que Chico Xavier fazia isso, mandam mensagens para os entes queridos que ficaram aqui. E é muito claro a surpresa deles todos de verem que nada mudou. Eles se veem com o corpo. Eles são recebidos por entes queridos, por parentes, estão num lugar, estão numa colônia. E isso é maravilhoso para o espírito, não é? Agora, outros despertam naquela coisa de dor, de sofrimento, aquela região horrível, que ele próprio ajuda a plasmar. Então, a vida espiritual é isso. Então, eu fico falando isso o tempo todo como um alerta, porque todo esse conhecimento é para a gente parar e, epa, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu sou e eu sei para onde eu vou. Eu vou para uma dessas faixas. Agora, eu vou escolher agora. Não vou escolher depois, não. É agora. É no dia a dia que eu vou escolher. Daí a importância dessa parada. Isso é maturidade espiritual, gente. Você parar e pensar na sua vida, pensar em você, o seu comportamento. Ninguém é santo, ninguém está exigindo santidade, mas um esforço para um autoconhecimento e numa disposição de mudar, isso é fundamental. E é muito bom quando a gente olha para dentro de nós e fala assim, caramba, eu estou pisando na bola nisso aqui. Realmente eu estou sendo uma pessoa assim e assim. Isso é sinal de maturidade. Isso é sinal de humildade. Você se reconhece imperfeito. E todos nós somos, né? E precisa mudar. Então, o Centro de Mensageiros é isso aí, esse departamento do Ministério da Comunicação dessa cidade espiritual nosso lar. Então, você vai ver no filme os mensageiros desencarnados, que são o Aniceto, que é um instrutor, o André e o Vicente, que foram médicos na Terra, sendo que Vicente vai fazer sua primeira visita à Terra. E os mensageiros encarnados, aqueles que vieram do nosso lar, que são o Otávio, o Isidoro, o Fernando. O Otávio, o médium, o Isidoro, o dirigente da Casa Espírita, e o Fernando, o empresário, que precisa se desapegar do dinheiro e vem com dinheiro e com a missão de ajudar a Casa Espírita. O projeto da espiritualidade, né? O filme se baseia em quê? Nesse projeto. E logo no início, o Aniceto vai falar para o André Luiz. Há muitos anos, reencarnamos um grupo para criar na Terra uma oficina de nosso lar. O objetivo da descida à Terra, né, seria, então, ajudar os irmãos, nas palavras de Aniceto, e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Ou seja, um deles vai fundar uma casa espírita e, nisso, criar um ambiente de intercâmbio e acolher pessoas para serem orientadas, para serem instruídas sobre essa realidade espiritual, pessoas em sofrimento e espíritos encarnados também. Porque a Casa Espírita, o MAP, por exemplo, não atende só a população que vai procurar o polo do MAP.
O MAP tem uma espécie de um hospital espiritual também, que acolhe espíritos em sofrimento. Bom, nessa descida dos três, do Otávio, Isidoro e Fernando, acontece aquilo que aconteceu conosco e acontece sempre na reencarnação, o esquecimento do passado. Então, eles não lembram que assumiram um compromisso lá em cima do nosso lar. Mas eles vêm com aquele impulso de ir à casa espírita. Quem é que já teve esse impulso? Né? Alguns vão para a igreja católica, evangélica, outros vão para a casa espírita. Depende do planejamento, cada um está num momento, tá bem? Nenhum médium vem médium por um acaso. E é uma condição orgânica. Então, o esquecimento do passado, o esquecimento dos compromissos, apesar desse esquecimento, a influência espiritual está acontecendo o tempo todo, empurrando a pessoa para o trabalho, empurrando a pessoa para a casa espírita, porque eles vieram com esse compromisso de serem mensageiros, né? Então, o Otávio, o Isidoro e o Fernando vão enfrentar seus fantasmas interiores. Eles estão esquecidos do passado, sofrem boas influências espirituais para trabalhar, para servir, para amar, mas são as imperfeições deles que vão empurrar eles para outro caminho. Aí o livre-arbítrio. É aquela coisa, você vai para a direita ou vai para a esquerda. Conhece aquele provérbio chinês, muito manjado, que tem dois cachorrinhos, um balançando o rabo, latindo aqui, querendo te lamber, fazer carinho, e o outro raivoso, né? Querendo te morder. Qual que vai te dominar? Aí o provérbio, aquele que você alimentar. Se você alimentar esse aqui, vai ser esse. Se alimentar o outro, vai ser o outro. Assim somos nós. Nós sofremos várias influências. Qual que vai predominar? Aquilo que você sintonizar. A sua vontade. Aquilo que você sabe que é o errado. Tudo que é errado, você sabe. Tua consciência sabe. Você vai resistir a esse impulso para se desviar de um caminho? Ou você vai se esforçar para fazer aquilo que você sabe que é certo, que é melhor para o outro, melhor para você? E a nossa vida, assim, é feita de escolhas. Isso é o livre-arbítrio, tá bom? E o trabalho do Aniceto, aquele personagem do Edson Celulari, ele é o grande mentor. O André Luiz e o Vicente são aprendizes. Os três vêm, os três desencarnados, mas ali só o Aniceto tem um conhecimento, tem uma elevação espiritual. Os outros dois estão aprendendo, né? E é engraçado no filme essa questão da volitação, né? Quando eles chegam na Terra, volitando, e o espírito, como ele é outra matéria, ele atravessa a matéria física, uma parede, facilmente. Mas o Vicente, o ator é o Fábio Lago, ele, quando vai entrar na casa, ele sente assim, um medinho de atravessar a parede. Aí vem o Aniceto, dá até um empurrão dele, vem comigo, rapaz. E ele consegue atravessar a parede, né? Coisa do espírito, né? Então, a história do filme. O filme mostra o médico André Luiz, já recuperado na Colônia Nosso Lar, interpretado pelo Renato Prieto. Ele se junta a um grupo de espíritos mensageiros desse Ministério da Comunicação, da Cidade Espiritual Nosso Lar. Esse grupo é liderado pelo Aniceto, que é interpretado pelo Edson Celulari, e eles vêm na missão de ajudar em projetos de vida que estão prestes a fracassar. Esse é o objetivo do filme. Cada um daqueles três que está encarnado, foi planejado a reencarnação deles. Existe um projeto para eles. E eles estão praticamente fracassando. Então vem o Aniceto para ajudar eles. E Aniceto ainda fala, André Luiz e Vicente, vem comigo para vocês aprenderem. Isso é o filme. Então, Aniceto vai e o André Luiz faz sua segunda viagem no plano desencarnados, onde ele vai aplicar os conhecimentos que ele já adquiriu no nosso lar. Então, ele está sendo treinado. Além do entretenimento, o filme é ótimo para a reflexão dos espíritas sobre os seus compromissos, né? Especialmente médiuns, doutrinadores, palestrantes, dirigentes, mas para todos. Mas serve para todos nós, para quem não está na casa espírita também. Porque todos vocês que estão assistindo
tiveram planejamento. E muitos de vocês assumiram compromissos sérios lá em cima. Que compromisso? No fundo, se vocês pararem, darem um tempo, vocês vão ser intuídos sobre que compromissos são, junto à família, auxílio de pessoas que vocês já tiveram a oportunidade de ajudar, de repente, em alguns casos, não ajudaram, desafetos, pessoas complicadas que cruzaram o caminho de vocês, e vocês mesmos. Será que não tem alguém aí me assistindo que seja meio complicadinho, meio cabeça dura, meio orgulhoso, meio vaidoso, apegado, hein? Depende de você olhar para dentro de você e, caramba, eu preciso mudar realmente. Todos precisamos mudar em alguma coisa. Nenhum de nós está aqui na condição de santidade. Nós estamos ainda a caminho da luz, mas ainda estamos começando a fazer a nossa luz brilhar, ou querendo que ela brilhe, né? Aliás, no filme, no livro, André Luiz e o Vicente ficam emocionados quando, em determinado momento, eles estão volitando e vindo, ele tem contato com outros espíritos, eles percebem uma luz saindo deles, eles se emocionam. É muito bonito no livro. O que acontece? O nosso corpo espiritual vibra. E como existem certas leis aqui no plano físico, o plano espiritual tem leis específicas. Essa matéria, essa outra matéria dessas dimensões espirituais tem leis naturais. Existe ciência, gente. A ciência não é só para essa matéria aqui, não. Leis para essa matéria. Existe ciência e leis para essas outras matérias, essas outras faixas de energia, porque matéria é energia. Então, existe uma lei que, quanto o espírito mais ama, mais ele começa a mudar a vibração do corpo espiritual dele, e ele emite uma certa luz de natureza espiritual. Não é essa nossa luz aqui. Ele começa a se tornar assim, um espírito mais luminoso. Daí o termo espíritos de luz. E quando os espíritos muito iluminados descem nos umbrais, o que eles fazem? Por humildade e por amor, eles se apagam, entre aspas. Eles mudam a vibração deles para não humilhar os que estão nos planos mais baixos. E vou falar uma coisa para o pessoal aí da Umbanda, né? Esses vovós, pretos velhos, muitas vezes se apresentam dessa forma por amor, porque são espíritos iluminados, que quando vão se comunicar com uma pessoa, já no plano espiritual, ele diminui a sua luminosidade, mas faz algo mais, muda a sua forma perispiritual, provavelmente ligado a uma encarnação lá de trás, na África, em outro lugar, como uma vovó, uma pessoa idosa, como um preto velho, e ele então vai conversar com aquela pessoa no plano encarnado, mas não se esqueça que esse espírito faz um trabalho no plano de desencarnados também. Então ele se apresenta daquela forma simples, mas é um espírito que veio lá de cima, né? E a pior coisa que pode acontecer é um espírita julgar, numa reunião mediúnica, um espírito que se apresenta dessa forma. Você tem que saber quem é. Pode até orientar. Olha, você não precisa se apresentar mais assim. Mas cuidado, não sai falando logo isso. Para quem trabalha em doutrinação, por exemplo. Porque você pode estar sendo testado. Então deixa o espírito se manifestar. E se ele trouxer uma mensagem elevada, é isso que importa. O que importa é a mensagem do espírito, né? Porque às vezes o espírita fica orgulhoso demais e numa reunião mediúnica ele quer ditar como o espírito vai fazer e como ele tem que se apresentar. Então escuta primeiro. Você pode estar sendo testado. Pode ser um espírito desse, como vovó, como um preto velho. Agora, acontece também do espírito estar numa condição presa e aí você vai usar a habilidade, pensa, não, esse não é um espírito que vem lá de cima, ele realmente está preso a essa condição. E aí sim, você não precisa ficar nessa forma, entendeu? Então tem casos e casos. E daí, assim como é sensível a função do doutrinador numa reunião mediúnica. Isso que eu estou falando agora, mais o pessoal que trabalha em reunião mediúnica vai me entender. Mas virando essa página. O André Luiz, vamos falar dele. Então ele foi médico, ele é o principal personagem do primeiro filme Nosso Lar, do livro Nosso Lar. Ele é o grande mensageiro
dessa segunda obra, Os Mensageiros. E ele, nesse segundo filme, está mais acompanhando o grupo, né? O principal personagem do filme seria o Otávio. Essa história se passa nos anos 40, a época em que Os Mensageiros foi lançado, e ela poderia ser considerada uma obra válida para qualquer época, porque ela trata de assuntos que interessam até hoje a todos nós. Então, o Aniceto desce com esses dois espíritos, eles volitam. Eu já mostrei aí a volitação, mais uma vez a figura 4 aí para vocês, volitação, né? É um print da cena do nosso lar. Eles vêm literalmente voando. Então, voltando aqui para mim. E como eu disse no programa passado, o espírito, ele chega uma hora, quando ele vem no nosso plano, ele encontra uma psicosfera densa. Eu comparei a você andar dentro d'água. Você não caminha dentro d'água da maneira que você caminha na superfície, né? Assim é o espírito volitando. Então, se ele não tem uma certa elevação, ele já tem dificuldade de volitar, ele precisa caminhar. É o que acontece com o André Luiz e com o Vicente. Então, o Aniceto fala, a partir de agora a gente precisa caminhar, tá bem? Então, eles fazem essa viagem do nosso lar até a superfície e são mostradas várias coisas no filme. Voltando lá no filme, tem um momento que mostra uma câmara de restringimento. O que é isso? Porque o filme alterna momentos que os espíritos estão encarnados, desencarnados, momentos que eles estão encarnados. Então, a cena vai e volta entre o mundo espiritual e o mundo físico. Isso às vezes confunde algumas pessoas. E os três que encarnaram, ele mostra eles antes de encarnar. Então, é um momento que eles estão lá em cima, assumindo os compromissos de reencarnar, né? Os três, o Otávio, Isidoro e o Fernando. O Otávio é o ator Felipe de Carolis, ele é excelente, muito bem no filme. O Isidoro, Mohamed Harfou, e o Fernando é Rafael Sig. Os três muito bons, todos os atores muito bons, né? Mas é mostrado os três lá na colônia espiritual antes de encarnar. E mostra uma câmara de restringimento. O que é isso? O nosso lar, da mesma maneira que tem um setor que é o Centro de Mensageiros, tem lá um departamento ligado a outro ministério, que é para reencarnar, preparar o espírito para reencarnar. O nosso corpo físico, ele não é tão maleável. Para você mudar o corpo físico, você tem que comer muito, ou você passar fome, ou fazer musculação, e isso leva um tempo. Mesmo assim, você é aquela sanfoninha, mas que toca pouquinho. O corpo espiritual, não. Ele faz isso. Ó. Ele se expande, ele se retrai, dependendo do impulso mental. É muito comum o espírito se encarnar e ele se apresentar pela vontade dele do lado de lá numa idade anterior à que ele tinha. Então, a pessoa que tem vidência, por exemplo, que desdobra durante o sono, fala assim, eu vi a minha avó, mas ela parecia mais nova. Eu vi a minha mãe que desencarnou, mas estava mais nova. Viu mesmo. Só que do lado de lá, por essa plasticidade do corpo espiritual, aquele espírito que a pessoa vê, aquela pessoa escolhe viver lá numa forma que reflete muito mais a vontade dela de querer ser vista. Alguns não se importam, se mostram uma idade mais avançada, outros assumem uma forma de uma idade anterior, ou seja, esse corpo espiritual é muito plástico, tá? Por isso que nos umbrais também, o espírito às vezes se deforma, se mostra com garras, chifres, todo deformado. A mente faz isso, tá bem? Então, nesse setor, é planejada a reencarnação. O que acontece na reencarnação? O corpo espiritual faz isso, ó, pela ação dos mentores e pela indução mental daquele que vai reencarnar. Ele diminui. E lá embaixo, quando acontece a fecundação, forma o óvulo, aquele espírito elevado, ele começa a se ligar àquelas primeiras células. E aquele corpo espiritual que já existia vai ser copiado. E aí vai se formar um novo corpo físico, copiando o corpo espiritual, mas aí entra as características genéticas dos pais.
E lá na colônia espiritual tem vamos dizer, um equipamento, tem tecnologia, gente, é assim mesmo, onde o espírito sofre esse restringimento do corpo espiritual. Então tem uma figurinha aí, é um desenho da Igorina Cunha, aquela médium que desdobrava e mostra um esquema muito simplificado do aparelho eletromagnético de restringimento do corpo espiritual para reencarnações compulsórias e adiadas. E ali ela mostra também um pequenino corpo ovalado em que resulta contendo todo o substrato do espírito. Ou seja, ela ainda desenha ali o espírito depois que ele se restringe. Então, voltando aqui para mim. No filme, mostra uma coisa diferente, uma espécie de uma concha, onde é mostrado para ela, você vai ter que entrar aqui quando a gente chegar a hora de se reencarnar, e é aqui que nós vamos fazer o seu restringimento. E, gente, o que será mais sinistro, vamos dizer assim, entre aspas, né? Entenda o que eu estou falando. Você desencarnar, ir para uma colônia, ver aquelas maravilhas lá, ou você sair de lá e encarnar na Terra, principalmente no momento que ela está vivendo, hein? Sabendo que você vai esquecer temporariamente do passado, esquecer da sua passagem do lado de lá e se ver de frente com você mesmo, com os progressos que você fez e com as suas dores, com os seus fantasmas, hein? Vai sofrer influência espiritual, sim, mas você vai abrir canal? Então, o que é mais complicado, desencarnar ou reencarnar? Eu deixo a resposta com vocês. Quem quiser, anota aí nos comentários, né? Então, o filme é muito rico em vários conceitos que a gente tem na doutrina espírita também, e eu estou falando alguns deles aqui. Então, já para a gente poder encerrar daqui a pouquinho. O Otávio, o médium, ele cai terrivelmente. E no livro ele vai dizer assim, isso é o Otávio, aquele que veio como médium e falou, tive amigos generosos do plano superior, que se faziam visíveis aos meus olhos, ele via os espíritos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e vaidade. Isso está no capítulo 7 do livro A Queda de Otávio. Eu sugiro a todo mundo que não leu o livro que leia, tá bem? Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos. Ele se foi preparado 30 anos nesse centro de mensageiro, antes de reencarnar, para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Isso está no capítulo 7 desse livro, Os Mensageiros, A Queda de Otávio. Então, Otávio, que era vaidoso, tinha interesse financeiro, vai fazer o quê? Vai usar a mediunidade para ganhar dinheiro, vai mentir para as pessoas, vai fazer receitas de cobrar, vai dizer que afasta obsessores e cobra por isso. Tudo que o Espiritismo não permite. Lembrando de Moisés lá atrás, né, que também proibiu o mau uso da mediunidade. Moisés não proibiu a mediunidade, a comunicação com os espíritos, ele proibiu o mau uso. Como todo mundo usava mal naquela época, ele proibiu para todo mundo naquela época. Mas o problema foi o mau uso, né? A mesma coisa, o Espiritismo também. Casa espírita não cobra pelas coisas. Trabalha de voluntários. O MAP, por exemplo, ninguém é cobrado de nada. O Fernando, que é um empresário, inicialmente ele é insensível aos apelos do dirigente, o Isidoro, aquele que estava com ele no nosso lar e planejou reencarnar com ele. E a espiritualidade empurra ele, como quem diz, ajuda, você tem dinheiro, você foi colocado aí para isso, ajuda essa casa. Não é para dar tudo que você tem, mas ajuda. Você tem demais. E ele, aquela coisa, resistia, muito apegado ao dinheiro, na sua posição na Terra, muito importante, empresário, não se sensibilizou. Até o momento que no filme, né, um pouquinho diferente do livro, ele quase desencarna, no livro ele desencarna mesmo. E aí ele resolve ajudar. No filme também é mostrado o desdobramento. Vou mostrar uma figurinha que eu mostro toda hora e logo depois uma outra. Figura 7. Olha aí. Vocês quando dormem, desdobram.
o corpo espiritual se desloca e fica ligado por esse cordão de prata, né? Voltando aqui para mim. Muitos de nós, ao desdobrarmos durante o sono, a gente não lembra de onde nós estivemos. É possível você dormir e a colônia é nosso lar? Enquanto você está dormindo? Acontece. Nem todo mundo lembra. E no filme mostra uma cena que muita gente que não estuda o espiritismo não entende. O espírito desdobra, vai até lá e parece um fiozinho assim de luz. É o cordão de prata. Esse está no nosso lar, mas ainda está encarnado, está dormindo. Inclusive, é o empresário rico, é o Fernando. E o Aniceto vai conversar com ele. Cara, você assumiu um compromisso, você não está cumprindo. E ele ainda resiste lá. Onde é que eu estou? Ele fica surpreso com aquilo ali, né? Então, no mundo espiritual, o espírito vê quem é encarnado e desencarnado pelo cordão de prata. Porque o corpo espiritual é muito parecido. Praticamente a mesma coisa, entenderam? Então, outra figura que eu mostro aí, a figura 6, é um print da cena do nosso lar. É justamente o Fernando sentado lá, conversando com a Aniceto, e olha lá o cordão de prata. Os outros estão desencarnados. Ele está encarnado ainda, e dá para ver o cordão de prata. E ali o Parque das Águas, né, o Rio Azul, e lá no fundão a Terra, o plano físico. Então é uma maneira de representar o mundo espiritual, né? Então, voltando aqui para mim. Outra coisa, no filme, não se espantem quando vocês verem cores muito vivas das flores, das plantas. E muita gente pensa assim, o efeito especial não foi muito bom. Não, é porque é assim mesmo. Todo médium praticamente que desdobra, e nas obras espíritas nós temos nos relatos isso, os espíritos ficam surpresos com as cores como são vivas, diferentes daqui, muito mais vivas, tudo muito mais bonito, muito mais belo, até porque a percepção não é do olho físico, é a do espírito. Então você percebe as energias de maneira diferente, entenderam? Então aquilo que mostra no filme, as cores vivas das flores, é conforme foi possível passar, mas é conforme é relatado, é assim mesmo, tá bem? Então, já para concluir, que o nosso tempo está se esgotando, eu estou esticando um pouquinho, me perdoem se eu passar um pouquinho do tempo, né? Você tem a figura 9 aí, que eu vou mostrar agora também, que é uma cena do filme, o Parque das Águas. Esse desenho é conforme a Igorina Cunha fez. Ela desdobrou, que está naquele filmezinho Cidade no Além, e numa outra obra que ela fez depois. Então, ela mostra árvores, o sol nascendo, água, um riacho, um rio, é o Rio Azul, que o filme tenta retratar, então mostrando para mim. Então essa figura anterior, eles tentam retratar aquilo que é descrito na obra, pelo André Luiz e depois pela Igorina Cunha, que faz desenhos. Então muitas das imagens do filme Nosso Lar, no primeiro e nesse segundo, Os Mensageiros, é em cima dos desenhos da Igorina, entenderam? Então, gente, é uma riqueza de informações, e no final do filme, quando os 3 que estavam encarnados desencarnam de novo, eles voltam para o nosso lar de novo, de onde eles vieram, o último a chegar é o Otávio, porque ficou lá nas trevas. Ele estava tão perturbado, ele errou tanto, mas o Aniceto espera. E é uma cena belíssima no final do filme. Quando ele está sofrendo, porque no momento ele vai para as zonas inferiores, tão denso que ficou o corpo espiritual dele. Quando ele fala perdão, aquele perdão sentido chega, reverbera no Aniceto. E quando ele percebe que é o Otávio, que ele estava esperando o Otávio, ele mergulha nas trevas. E está lá o Otávio, ele pega o Otávio todo cheio daquelas lamas astrais e leva ele para o nosso lar. Aí já aparece a cena, ele chegando com o Otávio é meio assim, né? Sabe aquela criança que sabe que fez coisa errada? Ele chega com o Otávio, mas ele é bem recebido. E eles vão falar uma coisa lindíssima, eles não deixam nenhum mensageiro para trás. Mesmo que ele tenha falhado,
Quando, na hora que ele despertar, ele vai ser trazido. E sem ver a continuidade, o que vai acontecer com o Otávio? Vai ter que reencarnar de novo, certamente. E olha a responsabilidade dele numa outra encarnação. Será que vai falhar de novo? E aí, trazendo essa pergunta para nós. E nós? Estamos falhando? Não só na tarefa nossa na Casa Espírita, mas vocês, dentro da família de vocês, no ambiente de trabalho, na vida de vocês. Como será que vocês estão se conduzindo? Vocês param para pensar nisso? Levam isso a sério? Se veem como seres espirituais? Porque vocês que estão me assistindo sabem que a vida não é só isso aqui. Vocês sabem. Ou pelo menos estão querendo entender, estão querendo acreditar mais nisso. Leiam as obras, leiam Nosso Lar, leiam Mensageiros. E sugiro, para quem não tem muita formação no Espiritismo, estudar o Livro dos Espíritos. O MAP tem um estudo aí, né, com o Nivaldo, com a Célia, toda segunda-feira. Leiam, estudem o Evangelho, que é fundamental. E tem as outras obras, as obras básicas, né, de Kardec, que nos preparam para essas obras aqui. E você mergulha nessa realidade que é a nossa vida real. E a criação de Deus além dessa matéria aqui, na sua grande amplitude. A beleza das muitas moradas na casa do Pai, como disse Jesus. Porque existem outros mundos também, com outras realidades. Então, o que é o universo? Com centenas de bilhões de estrelas, trilhões e trilhões de planetas, vida por todo canto, né? Então, que nós sejamos sábios de aproveitar essa encarnação, essa oportunidade, e vamos agradecer ao MAP por nos dar essa oportunidade, né? Desse intercâmbio. Eles que nos ajudam o tempo todo, nos inspiram, e que vocês sejam inspirados, se deixem inspirar, usem a prece, acreditem em vocês como seres espirituais, abram a mente, façam prece, olhem para vocês com mais carinho, com mais cuidado, olhem as pessoas em torno de vocês com mais atenção e busquem essa conexão com o alto. E todos encontram, né? Todos somos filhos de Deus, somos muito amados. Mas o nosso tempo se esgotou. Eu espero que tenha dado para entender e dar uma pincelada boa sobre Os Mensageiros, a segunda obra, o segundo filme, Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E vejo vocês na próxima semana novamente. Obrigado pela atenção. Um beijo para todos. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.